Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 do mês de fevereiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 10 do mês de Adar 1, do ano 5782. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal, a porção semanal da Torá, e bem como as leituras diárias. Então a nossa paraxá dessa semana é Tetzaveh, que significa tu ordenarás, tu comandarás, né? E trarás a presença divina, ou seja, conexão tzava, do povo israelita com Deus. E nós estamos hoje no sexto dia da semana, que é o sexto dia do Shabat, e, portanto, nós estamos na nossa sexta aliá, sexta leitura da nossa paraxá semanal. Hoje, às 18 horas e 29 minutos, se acendem as luzes do Shabat, para receber o Shabat. Aqui pelo estado de São Paulo, né, de acordo com o fuso horário com relação a Brasília, o horário é às 18 horas e 29 minutos, né? Então, dependendo da região, muda-se um pouco o horário, ok? Então, sexto dia da semana, estamos hoje com 158 dias transcorrido do nosso calendário judaico, e nós vamos então para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Então, o nosso Rebbe, o justo da nossa geração, ele fala conosco no dia de hoje da seguinte forma. Assim o Rebbe fala conosco. Em geral, quando os médicos divergirem, siga a opinião da maioria dos especialistas. Porém, em caso de cirurgia, se houver dúvida, frequentemente é melhor abster-se e acreditar que o médico de toda a carne o curará e te fortalecerá. Essa gota de sabedoria aqui está dentro daquele grupo, né, de curas. E ontem nós vimos que o Rebbe disse, né, peça o conselho de um médico amigo. Não é para você pedir o conselho de qualquer médico. É um médico amigo, né? Esse médico amigo você pode classificar da seguinte forma. É alguém realmente que você conhece e que realmente é um amigo seu. Esse é um ponto. Outro ponto é exatamente o quê? Um médico amigo é aquele também que é compromissado com o seu juramento de salvar vidas. Ele não é compromissado com farmacêutica, laboratório e companhia limitada. Ele é comprometido com o seu juramento de salvar vidas. Então, portanto, ele é seu amigo porque você é o paciente dele e o objetivo dele deve ser exatamente esse: trazer vida para você e saúde, ou saúde e vida. Então, esses são os dois grupos de médicos amigos, né? Fora isso daí, é apenas um profissional que tem um cartucho na mão e nada mais do que isso. A gota de sabedoria de hoje, que é uma consequência, uma sequência, melhor dizendo, da de ontem, né, que acabamos de falar, então fala sobre a questão quando os médicos divergem de opiniões sobre a sua questão, né, de saúde. Então, se houver um desentendimento, o Rebbe diz, siga a opinião da maioria dos especialistas. Obviamente, os especialistas da situação X que você está envolvido, então você seguirá a orientação da maioria dos especialistas. Porém, como se for cirurgia, quando for cirurgia, e houver então essa divergência, dúvidas, então o Rebbe diz assim, frequentemente, não é 100%, não é sempre, mas frequentemente, normalmente, é melhor abster-se e acreditar que o médico de toda a carne o curará e te fortalecerá, né? Então, dentro desse aspecto aí, né,
o Rebbe ele aconselha exatamente que passar por uma cirurgia, sendo que o corpo clínico está dividido, é melhor então você se abster, confiar no médico de toda a carne, ou seja, no soberano. Você vai fazer as suas preces, né? Você vai rogar a Hashem discernimento, sabedoria, qual decisão que você deve tomar, né? Acima de tudo, você não pode esquecer desse detalhe, que ele, o único Criador, o único Deus e o único Salvador, é ele que realmente pode trazer a solução, a cura e te fortalecer nesta jornada, ok? Diante dessa realidade aqui, nós podemos traçar exatamente um paralelo, né, na situação que está acontecendo nos últimos 2 anos. Por quê? Porque trata-se, aqui quando fala do caso de cirurgia, para você se abster no momento, confiar plenamente em Deus, até que haja um consenso, em que você tenha paz, e você possa decidir por essa questão. Então, nesse aspecto aí, significa que você precisa descansar em Deus, certo? Descansar em Deus. E nesse sentido aí, significa que você precisa buscar a confiança de Deus, e buscando a confiança em Deus, você vai fazer as suas preces, você vai fazer leitura de salmos, você vai se conectar com Deus de uma forma mais íntima, para poder ter esse discernimento, certo? Para poder decidir de forma correta e adequadamente o que você deve fazer, né? Acima de tudo, o que o Rebbe diz é confiança em Deus. Então é manter a calma e ter confiança em Deus. Faça suas preces, faça a leitura de salmos, se fortalece, né, pelo estudo da Torá, a sua comunhão diária com Deus, e aí nesse aspecto você vai ter uma direção divina na ação em que vai, na ação em que vai, que você vai decidir aquilo que deve fazer, ok? Então manter a calma e confiança em Deus. Nesse exemplo aqui, trazendo um paralelo dessa situação desses últimos 2 dias, aliás, desses últimos 2 anos, em que de tudo aquilo que está acontecendo nesses últimos 2 anos. Por quê? Porque o caso de cirurgia significa problema com a sua vida. Se há uma dúvida, e automaticamente havendo uma decisão errada, equivocada, a sua vida pode estar em risco. E esses últimos 2 anos, tudo que está acontecendo, a nossa vida está em risco, com todas as situações que estão aí, ok? Então, nesse aspecto aqui é a mesma coisa. A dúvida está na realidade dos fatos de que há sim uma certa porcentagem de médicos que estão dizendo tome o experimento, e outra parte está dizendo não tome. Então, na dúvida, se abstém, no sentido de que você não vai tomar o experimento e nem vai tomar e nem vai deixar de tomar. Ou seja, você vai se abster, vai se recolher em Deus e vai buscar uma direção, uma orientação, qual a decisão adequada que você vai tomar. Nesse período em que você vai buscar sabedoria, orientação em Deus, então você precisa tomar certas atitudes, entre elas, ver realmente os pró e os contra, no sentido, qual é a vantagem de tomar o experimento e qual é a vantagem de não tomar o experimento. Qual é o efeito ao tomar o experimento? E aí você analisa o efeito, a causa e a vantagem. Vale a pena você tomar uma medicação que vai trazer consequências para a sua vida, para o resto da sua vida? Vale a pena o risco?
Vale a pena? Você tem que analisar. Por isso, o momento em que você se abstém significa, é um momento de reflexão. E não ir que nem um gado no estouro. Estourou a boiada, vai todo gado atrás um do outro. Não sabe para onde que vai, etc e tal. E aí o que acontece normalmente? O que acontece normalmente? Se o que está lá na frente cai no buraco, todos que estão atrás vão cair no buraco. Então, abster significa tirar momentos de reflexão, tirar momentos em pesquisar, tirar momentos em que, de fato, você vai buscar conhecimento e direção divina no que fazer. Então aí você vai ter tempo de ler a bula, você não vai que nem palha ao vento. Ah, fulano foi, eu também vou. Ah, fulano disse que é para tomar, eu também, então vou tomar. Mas você não analisou os prós e os contras. Você não analisou os riscos. Há uma parcela que sim, outra parcela que não. Então existem dúvidas. Então você tem que buscar conhecimento, pesquisar. Então, o que diz na bula? Lá na bula diz que os fabricantes não se responsabilizam. Isso já é para acender o sinal vermelho para você. Olha como que o conselho do Rebbe é atualíssimo. Se o fabricante não se responsabiliza, isso tem que acender a luz vermelha. Tem alguma coisa errada. Aí chega aqueles que vão, que nem gado, atrás de todos, para a mesma, de forma desembestada, né? Aí fala assim, mas você já leu, por exemplo, a bula do remédio X, Y e etc e tal? Sim, eu já li. Lá não está escrito em nenhum lugar dessas bulas, dessas medicações do dia a dia aí, né? Que nem fala, ó, se você vê a bula de tal remédio, você nunca mais toma aquele remédio, né? Que é um remédio corriqueiro aí para tirar febre, tirar dor, que todo mundo usa sem consultar o médico, que é errado, precisa sempre consultar o médico. Não esqueçam desse detalhe. Um médico amigo, não esqueça desse detalhe aí, ok? E aí, nesse aspecto, o que acontece? A bula está lá, dessas medicações, mas lá em nenhum lugar está escrito que o fabricante não se responsabiliza pelos seus efeitos adversos, enquanto que esse novo experimento desses últimos 2 anos, na bula consta. Então já tem uma diferença. Opa! O que tem também nessas bulas das medicações corriqueiras do dia a dia aí, que todo mundo usa? Lá existe toda a orientação, quem deve tomar e quem deve evitar de tomar. E, por exemplo, nesse experimento novo aí, lá tem um ponto lá que fala que diabéticos não podem tomar porque os experimentos contêm açúcar. Mas o sistema quer que você tome. Para você ter problemas, então, como que fica? Então, nas bulas dessas medicações, lá consta quais são os efeitos colaterais. E quando acontecer qualquer efeito, a orientação é clara e objetiva. Suspenda imediatamente a medicação e consulte o seu médico. E esses experimentos desses 2 anos não fala isso. Ou seja, se você for fazer comparação das bulas dessas medicações tradicionais aí e com esses experimentos desses 2 anos, simplesmente você vai tomar uma decisão óbvia. Eu não vou tomar esse experimento porque isso daí tudo tem contra a minha saúde, contra a minha vida. Vale a pena você tomar um experimento sem comprovação científica e que lá na bula consta que você pode ter problemas sérios de coagulação na sua corrente sanguínea e você pode ter AVC, trombose
pulmonar, você pode ter problemas do coração diversos, né? Miocardite, um negócio assim, certo? E por aí afora vai, AVC, derrame, um monte de coisa. Em nenhum momento diz qualquer coisa suspenda imediatamente o uso da medicação. Aconteceram alguns casos. O próprio governo, os governos estaduais, municipais aí, investigaram. Eles são doidos para mandar você tomar o experimento. Eles vão dizer que é por causa do experimento? Não. A investigação do governo diz que não tem nada a ver com o experimento. É a pessoa que tem a comorbidade e ela não sabia. É problema dela. Crianças que tiveram problemas aí adversos não tem nada a ver com o experimento. A criança tinha, os pais é que não perceberam. A culpa é dos pais. Está entendendo? Onde que você precisa analisar os prós e os contras? Por isso o Rebbe diz aqui, ó, quando os médicos divergem, principalmente naquilo que diz respeito à tua saúde, que pode comprometê-la para o resto da sua vida, ou trazer problemas sérios até de morte, então não faça. Se abstém, se recolha em Deus e vai pesquisar, vai adquirir conhecimento para você tomar a decisão correta. E uma coisa é certa, você sempre vai encontrar realmente, depois de tudo isso, um médico amigo. Só repetindo, aquele governador de um estado do Nordeste, ele deu declarações essa semana. A minha ex-mulher, não consegui convencê-la a aplicar o experimento nos nossos 2 filhos. E por que eu não consegui? Porque ela é médica e eu não consegui. Ou seja, a ex-esposa dele não deu o experimento para os seus 2 filhos porque ela é médica, ou seja, ela sabe a verdade dos fatos. Então, por isso, conhecimento, entendimento, pesquisa traz sabedoria. E quem tem sabedoria, ele não é escravo de ninguém e de nenhum sistema. E isso precisa de coragem. Coragem para poder decidir e não deixar que os outros decidam por você. Ah, mas o gado todo está indo tomar o experimento. É que nem o gado no curral. Fechou no curral, abriu aquela portinha estreita lá onde tem lá o funcionário lá com um... que chamam, né? O revólver lá que aplica o medicamento no lombo do boi, né? E a hora que abre a porteirinha lá, vai todo mundo em fileirinha. E quando você passa por aí afora e vê os postos de saúde e pontos de onde estão dando experimento, você vê a mesma coisa. As pessoas são cegas porque não procuram a luz da sabedoria, porque não procuram a luz divina. E aí, tá todo mundo indo? Não tá não. Não tá não. Você tá mal informado. Então por isso, né? Saber viver precisa de coragem para buscar conhecimento, entendimento e adquirir sabedoria. E para isso precisa ter coragem mesmo. Coragem para confiar em Deus. Coragem. Confiar em Deus não é para qualquer um mesmo. E normalmente os covardes não confiam em Deus. Eles se acovardam, porque confiar em Deus é um desafio. Precisa de ousadia e coragem. E confiar em Deus é não aceitar o prato pronto.
ainda mais quando aparecem pessoas perversas e diz: eis aqui, de bandeja, eis aqui a tua salvação. E traz o bezerro de ouro na bandeja. Ó, a salvação para os teus filhos está aqui, ó. O Deus Moloque, que gosta de assar criancinhas vivas. Precisa ter coragem para não se submeter ao sistema e aos perversos. A sua decisão mostra o seu caráter, a sua personalidade. E é por isso que nós estamos nessa jornada aqui. É para aprendermos, porque enquanto há vida, ainda há esperança de ser um autêntico filho de Deus. E isso está realmente à nossa disposição. Por isso, seja forte, seja corajoso e não se dobre realmente à vontade dos perversos e do sistema. Vamos lá, hoje é o 6º dia da semana, estamos nos preparando para o Shabat. Então hoje às 18 horas e 39 minutos, aliás, 18 horas e 29 minutos, é o momento de acender as luzes para recepcionar o Shabat, ok? Então, nós, nos lares, nas casas, né, as batinoar, né, as mulheres se preparam para acender as luzes do Shabat, ok? Se porventura, né, não tem ninguém em casa para acender as luzes do Shabat, você está no seu trabalho e você só vai chegar em casa, né, depois do anoitecer, né, você, Benei Noach ou Batinoar, você não se preocupe com essa questão. Você pode chegar em casa e acender as luzes do Shabat até antes da meia-noite, ok? Então, se não tem ninguém em casa que possa acender as luzes do Shabat para você, as 2 luzes, então, quando você chega em casa, você se prepare adequadamente e acenda as luzes do Shabat, ok? Nós estamos na nossa 20ª porção semanal, que é Tetzaveh, tu ordenarás, tu comandarás, né? E a ordem divina é exatamente sobre a questão de Tzava, no sentido de conectar o povo israelita a Deus, e esse é o objetivo, né, da Torá para conosco, no sentido de estarmos e permanecermos conectados com Deus, ok? Então é disso que se trata a nossa paraxá, e vamos comentar aí sobre algumas coisas também para reforçar o conhecimento, e automaticamente nós podemos ir para a nossa leitura de hoje, que é a nossa 6ª leitura de hoje, ok? Nós estamos aí com a Malu, lá do distrito São Sebastião, lá de Brasília, Baruch Hashem, a Edina Silva, aqui de Bauru. Nós estamos aí com a Aislan dos Santos, lá de Belém do Pará, e também nós estamos aí com a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a nossa região. Estamos aí com a Nair Pereira Vedovoto Pereira, né? E família de Suzano, interior de São Paulo, Baruch Hashem. O Marcos Santos de Adélia, também aí conectado conosco. O Claudemir Messias, de Goiás. O Natanael Félix de Itapecerica, Minas Gerais, a Elizabeth Farias de Recife, Pernambuco, Luanda Vieira de São José dos Campos, interior de São Paulo, o Joel Silva de Canoas, Rio Grande do Sul, o Josué Farias Ferreira, o Alexandre Félix de Piracicaba, interior de São Paulo, o Ricardo Ferreira de Matão, interior de São Paulo, a Rosivan Rosa Correia e Família de Santo Antônio do Descoberto, Goiás, e a Eunice Bezerra Lorete, né, do Rio de Janeiro. Então, em nome de todos vocês, nós desejamos não somente a vocês e seus familiares, mas toda a família à tarde com a Torá,
E uma lição a cada dia é um Shabbat Shalom, com muita luz divina, muita presença divina, né? Que seja uma renovação das forças, energias durante o Shabbat, e assim nós possamos realmente sermos revigorados para o serviço a Hashem, ok? Hoje é a sexta leitura, e a nossa paraxá semanal, ela nos fala lá no capítulo 29, né, no verso 28, que nós vimos aí ontem, no verso 8, melhor dizendo, nós vimos aí sobre a questão das vestimentas dos Kohanim, do Kohen Gadol, né, que fala da túnica, das calças, a mitra, o cinto, né, as 4 vestimentas que todos usam. E o Kohen Gadol, além desses 4, ele usa mais 4, né, que é o manto, o efod, o peitoral do juízo, que é chamado de Roshen Mishpat. Roshen Mishpat, né, o peitoral do juízo. E a lâmina de ouro, né, a santidade a Hashem. Ok? Então, vejam bem os detalhes, né? Realmente tudo tem significado, nada é em vão. Então, nós lemos, né, no dia de ontem e anteontem sobre as vestimentas, falamos algumas coisas aqui. Então, nessa conclusão das vestimentas, nós queremos deixar aqui para os amados o significado desses pontos, né, de uma forma bem simples, bem objetiva, para que podemos compreender. Então, vejam bem que, de fato, todas as vestimentas, elas têm um significado profundo para nós, e também no sentido de nós compreendermos o momento, a situação e etc. e tal. Então, vejam bem, o peitoral, né, que vai no Kohen Gadol, ele realmente ele representa e expia o pecado da injustiça. A capa, né, ela se refere ao pecado da idolatria. O manto do efod, né, com as suas 72 campainhas, que nós já vimos lá, representa o pecado da maledicência, né? Então, essas vestimentas, elas expiam esses tipos de pecados, ok? A túnica, ela representa, né, os crimes sanguinários. A tiara, né, o orgulho. O cinto, os pensamentos maus, né? Por isso que o cinto tem 16 metros de comprimento e dá 73 voltas, né, da cintura até o abdômen e vice-versa, né? É o nosso Miguel aqui, o nosso Benjamin aqui, que está batendo o pé aqui no pedestal aqui. Então, por isso, veja bem o cinto, né, que representa os pensamentos maus. Ele tem 16 metros de comprimento e dá 73 voltas, né, no corpo do Kohen Gadol, né, que vai da cintura até o abdômen e volta até completar as 73 voltas, né. Então, a concentração para poder fazer isto, né, 73 voltas. Então, vejam bem como que o pensamento, o cinto, né, ou a faixa, ela como faz a conexão, que é uma preparação para o encontro com Deus, como diz Amós lá, 4:12, né? Prepara-te para cumprimentares o teu Deus, né? Então, a concentração. Então, a lâmina, né, a impertinência, as calças, elas representam exatamente os pecados sexuais, né? Que são os pecados fora do casamento, né? Então, o sexo fora do casamento, ele está completamente pecado, é desobediência para com Deus e os seus mandamentos. Então, as vestimentas sacerdotais e do Kohen Gadol, ela traz todos esses significados, né? E, de uma certa forma, assim, como expia esses pecados, né? Então, aquela mesma questão, os meus pensamentos são maus, então eu preciso de uma conexão mais profunda. Eu preciso fazer o quê? O cinto, que representa a faixa, que passa 73 vezes em volta
do corpo do sacerdote significa concentração. Então eu preciso buscar essa concentração através de que forma? Leitura bíblica diária, leitura de salmos, estudo da Torá, as preces diárias, certo? Fazer de sedacá. Então são formas que nós vamos aprendendo e vamos instruindo a nossa mente e adestrando a nossa mente no bom sentido para exatamente o quê? Se conectar com Deus e permanecer conectado. Então é conexão, é ficar centrado em Deus, ok? Então tá aí, por exemplo, essa questão aí, né? Um exemplo nesse sentido, né? As calças representam os pecados sexuais. Então significa santidade para com Deus de não praticar sexo fora do casamento, né? Nem se alimentar, né, através dos olhos, através de coisas semelhantes a estas, né? Que está conectada aí com pornografia e companhia limitada, e assim sucessivamente, né? E então por isso tem toda essa questão, né? A tiara, né, que vem aquela tiara, santidade a Hashem, ela está conectada justamente com a questão do orgulho. Então a pessoa ela não pode ser orgulhosa, então ela tem que manter o quê? A humildade. Então a nossa conexão, ela precisa ser com humildade, né? Humildade para com Deus e humildade para com o nosso próximo e assim sucessivamente, como acabamos de falar aqui, ok? Um detalhe importante aqui, e também serve de instrução para nós. Os Kohanim, os sacerdotes e o Kohen Gadol, certo? Então, eles andavam descalços dentro do Mishkan, do tabernáculo, no deserto e no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, certo? Eles andavam descalços. Por quê? Porque era proibido que houvesse separação entre os pés e o chão, pois este era considerado um chão sagrado. Lembra quando Moshe subiu ao monte e Deus falou para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o chão em que estás é santo, é sagrado. Então, somente isto dentro do templo. Fora do templo, não. Então, por exemplo, a pessoa fala assim: eu vou fazer minhas preces descalço, para ter mais contato com Deus, mais qualquer coisa nesse sentido aí, né? Não é adequado, não está certo isso daí. Somente os Kohanim e o Kohen Gadol podiam andar descalços, somente dentro do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e depois o Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém. Somente lá dentro. Lembrando que o templo, tanto no tabernáculo no deserto como o templo em Jerusalém, é dividido em 3 partes, né, essenciais. O pátio, a céu aberto, onde está lá o altar de cobre. Depois o altar externo, na parte coberta, antes do Santo dos Santos, né, que é chamado de Kadoshim, santos, onde os sacerdotes, em geral, estavam ali reunidos, onde tem ali o candelabro, a menorá, a mesa dos pães, o altar do incenso, né? Então é ali, é a parte coberta. E depois a parte mais íntima, que é exatamente o Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, certo? Então nessa parte coberta, eles andavam nessa parte coberta, né, antes do Santo dos Santos, é onde eles andavam descalços, um solo sagrado, ok? Então é nesse sentido aí que nós precisamos estar conectados, ok? Então não inventando coisas que não condiz com aquilo que está escrito, tá bom? Vamos então para a nossa 6ª leitura, depois desses pontos aí, e em seguida nós vamos para a palavra do nosso Rebbe sobre a nossa aliá de hoje. Então, nossa 6ª leitura está no capítulo 29 de Êxodo, a partir do versículo 38 até o versículo 46, com os comentários de Irache, diz assim:
É isso que ofertará sobre o altar durante a semana da investidura. Além das oferendas de investidura, 2 cordeiros de 1 ano de idade cada dia, regularmente, como oferendas de elevação. Então aqui na nossa cesta aliar, nós vemos agora aqui a introdução de 2 cordeiros que fazem parte durante a semana do cerimonial de investidura. Observando que os cordeiros aqui não são oferendas para perdão de pecados. Aqui os cordeiros são oferendas de elevação. Não tem nada a ver com pecado. Elevação, gratidão a Deus. Ok? Então, só pondo um pingo no i aí. Na continuidade, né, ofertarás o primeiro cordeiro pela manhã e ofertarás o outro cordeiro à tarde. Benjamin. Com o primeiro cordeiro, dado como oferenda de elevação, farás uma oblação suplementar composta de 1/10 de efá de farinha fina, amassado com 1/4 de hin de azeite de oliva. Poderás usar azeite extraído da azeitona quando o fruto é primeiramente batido em pilão, mas também o azeite inferior, produzido subsequentemente, quando a azeitona é prensada e moída. Farás uma libação constituída de 1/4 de hin de vinho. Ofertarás o segundo cordeiro à tarde, oferecerás com ele o mesmo tipo de oblação e de libação da manhã, oferenda de fogo para agradar a Deus. Através de vossas futuras gerações, essa será uma oferenda de elevação regular diante de Deus, feita defronte à entrada da tenda da reunião. Chamo o tabernáculo de tenda da reunião, por 2 razões. Em primeiro lugar, porque eu designei como local onde me reunirei com o povo por intermédio de Moshe, seu representante, para falar-te ali. E o segundo lugar é porque lá me reunirei com os israelitas quando se juntarem ali para rezar a mim e escutar as mensagens que eu lhes transmito através de ti. A tenda da reunião será assim santificada por minha glória, isto é, minha presença, que lá será sentida. Será também santificada pela morte arrebatadora de meus colaboradores mais honrados. Moisés pensou que isso significasse que ele e Arão, morreriam quando o tabernáculo fosse inaugurado. Porém, na verdade, a referência estava sobre Nadav e Avihu, né? Lá em Levítico capítulo 10, nós vamos ver isso com mais detalhes, né, nessa questão aqui, no sentido de que os 2 filhos de Arão, Nadav e Avihu, na inauguração do templo, lá do Mishkan, no tabernáculo no deserto, então eles morreram nesse dia da inauguração, que nós vamos ver lá em Levítico capítulo 10, com mais detalhes sobre isso daí. Ou seja, tudo que nós estamos vendo aqui, já o próprio Eterno já está antevendo tudo que está acontecendo. Ele sabe o amanhã. Então aqui ele vem trazendo tudo aquilo que é para ser feito, como deve ser feito, etc. e tal. E no momento da inauguração, será feita exatamente como Deus orientou, instruiu Moshe, e Moshe instruiu Arão, seus filhos e o povo, certo? Então, dentro desse aspecto aí, chega aqui no versículo 43, né, e fala exatamente que será também os meus mais santificados, os meus mais honrados, né, colaboradores, que é exatamente Nadav e Avihu, porque eles vão entrar no Santo dos Santos, no Kadosh Kadoshim, sem serem Kohen Gadol. Eles entram porque eles querem entrar, né? E como era só o Kohen Gadol que podia entrar, então eles desobedeceram uma ordem divina.
Mas eles são considerados justos, mesmo tendo falhado nesse aspecto. Por quê? Porque o objetivo deles foi nobre, e nós vamos ver com mais detalhes lá na frente. Por que que foi nobre? Porque eles, vamos dizer assim, devidamente... Baruch Hashem, voltou o sinal. Bom, então Nadav e Avihu, o objetivo deles era nobre. Por quê? Porque eles queriam estar mais perto de Deus. E na visão deles, naquele momento adequado da inauguração, né, do Mexicão, o tabernáculo no deserto, então no ponto de vista deles, e estava correto, deveria ser feita uma oferenda de incenso a Hashem, né? Então eles pegaram o incensário e entraram no Kadosh Kadoshim, no Santo dos Santos 2, para ofertar a Hashem, né, uma oferenda de incenso, né, uma oferenda de um bom perfume. Mas como eles não tinham a devida autorização, então eles morreram, né? E Deus assim agiu por quê? Para servir de exemplo. Porque já pensou se não acontecesse nada com Nadav e Avihu, então qualquer um achava que poderia entrar no Santo dos Santos a qualquer hora do dia ou da noite, sem ser o Kohen Gadol. Quer dizer, ia virar uma bagunça, né? Apesar do ato deles, né? Foi um ato nobre e o seu objetivo era nobre, as suas intenções eram nobres, né? Mas, todavia, não puderam sair isentos da presença divina, né? E aí, fisicamente morreram, né? Mas foram elevados à presença divina porque eles eram justos e a sua ação foi nobre, ok? Lá na frente vamos ver com mais detalhes sobre isso daí. E no versículo 44, 46, finalizando a nossa aliá, né? A leitura da nossa aliá de hoje, né? Então nós temos aí deixa eu ver aqui. Santificarei a tenda da reunião e o altar, e santificarei Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. Morarei no meio dos israelitas e serei seu Deus. Eles saberão que eu sou Deus, seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou Deus, seu Deus. Então aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, ok? Quando aqui nós lemos, né, que o Eterno diz: santificarei a tenda da reunião e o altar, e santificarei Arão e os seus filhos, está falando exatamente que morarei no meio dos israelitas e serei seu Deus. Mais uma vez nós temos a expressão em que o Eterno usa, que morarei entre eles, no meio deles, né? Eu estarei entre eles, eu estarei morando neles, ou seja, dentro, né? Então, o objetivo de Deus é trazer essa visão, que ele não está limitado ao tempo e ao espaço, e também ele não está limitado às construções físicas, ele está muito além de tudo isto, como nós vimos sobre a questão da natureza, né? Onde certas pessoas ou certos segmentos adoram a natureza, vendo a natureza como Deus, né? E Deus está além da natureza. Ele é o Criador de todas as coisas. Então ele está além de qualquer questão, né? Mas o seu amor incondicional, ele fala de morar no meio do povo israelita. E posteriormente nós vemos aí Salmos, principalmente, fala em diversas passagens sobre realmente Deus se fazendo presente em todo aquele que o busca com sinceridade, com todo o coração, né? Todo aquele que vem a mim, diz o Eterno, não o rejeitarei, o receberei como filho, etc. e tal, né? Então nós vemos aí. Então por isso, mais uma vez, é focado,
né, eu morarei no meio dos israelitas, né? Então eu estarei no meio de vós. E depois no verso 46, finalizando a nossa aliada de hoje, né, eles saberão que eu sou Deus, seu Deus, que os tirei do Egito para habitar no meio deles, né? Então, dentro desta questão aqui, a palavra final do nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa questão. E saberão que eu sou Deus, seu Deus, que os tirei do Egito para habitar no meio deles. O que significa os tirei do Egito, né? Então, é bom nós analisarmos essa questão aí, né? Então, o poder da santidade de Deus, ele traz para nós recompensas. E dentro dessas recompensas, nós vamos ver aqui como que o Rebbe, ele discorre sobre esta questão aqui. Então diz assim, há pessoas que se queixam dizendo o seguinte, o caminho de Deus, o caminho da Torá, o caminho dos seus mandamentos, nos coloca em desvantagem. Temos que observar o Shabat, as festividades, precisamos competir nos negócios com pessoas que não o fazem, né? Ou seja, não trilham o caminho da Torá, da santidade de Hashem. Mas precisamos competir com eles. Pela manhã, antes de ir trabalhar, com pessoas que não o fazem, nós precisamos estar ali fazendo as nossas preces diárias, tirando uns minutinhos para o estudo da Torá. No meio do trabalho, ou seja, durante o expediente, durante o momento comercial, durante o momento das atividades seculares, temos que fazer uma pausa, né, para fazermos uma prece também, né? À noite, quando finalmente retornamos às nossas casas, temos aí o período da noite onde nós vamos fazer as nossas preces da noite. No trabalho, temos que nos distanciar da desonestidade, de práticas comerciais ilícitas, de atos ilícitos ou coisas semelhantes. Há muitas situações em que nem podemos sequer competir com o negócio de outra pessoa. Como podemos sobreviver nessas circunstâncias? Então aqui o Rebbe, ele traz exatamente, né? Ele como ouviu muitas queixas, né? Muitas reclamações, muitos pedidos de orientação, de ajuda, dentro desse escopo todo aqui. Então, ele responde da seguinte forma. Então o Rebbe diz assim, a isto Deus responde assim, eu os tirei do Egito. Até então, o que significa eu os tirei do Egito? Aí o Rebbe vem nos seus mínimos detalhes, para que isso possa ser recordado, para que isso possa ser meditado. Faça uma reflexão. Então vejam bem, né? Eu os tirei do Egito. O que significa isso? Até então, até aquele momento, nenhum escravo tinha conseguido sair do Egito. Nenhum tinha conseguido sair do Egito. Ainda assim, eu retirei vários milhões de vocês do Egito. Não foi uma pessoa. Eu tirei em torno de 5 milhões de israelitas. Além dos 5 milhões de israelitas, veio junto uma mistura de multidões. Ou seja, várias nacionalidades de pessoas que estavam escravas no Egito, aproveitaram o momento, até mesmo egípcios, aproveitaram o momento e foram juntos, saíram do Egito. Então, até então, eu os tirei do Egito. Até então, nenhum escravo conseguiu sair do Egito. Só de vocês, israelita, eu tirei 5 milhões. Eu os tirei da terra do Egito. Vejam, pois, que as restrições da natureza não me limitam. Se vocês cumprirem as minhas orientações, serão recompensados de forma sobrenatural e garantirei que tenham abundância em tudo o que necessitarem.
O que o Rebbe está dizendo aqui? Que se nós prestarmos atenção naquilo que Deus fez com a saída do povo israelita do Egito, que até então nenhum escravo tinha conseguido sair dali, certo? Então o que acontece? Se nós analisarmos isso, que não saiu até então nenhum escravo, mas agora saíram 5 milhões de judeus. Vejam a diferença. Outra questão, se vocês cumprirem as minhas orientações, ou seja, se o povo israelita cumprir as orientações divinas, então serão recompensados de forma sobrenatural, e o Eterno diz, e garantirei que tenham abundância em tudo o que necessitam. Então, por isso, né, através de Salmos, Deus vem revelar estas realidades também para todos, não só para os judeus, mas para todos quanto buscam refúgio em Deus. Assim como ele é com o povo israelita, assim ele será contigo. Assim ele será com todo Benenur, que passa a confiar em Deus. Por isso, é importante que você volte a olhar para cima. É importante que voltemos a olhar para cima, de onde vem a nossa salvação. Deus, o único Criador, o único soberano, o único todo-poderoso, o único Salvador. Então, a recompensa está em quê? Em você analisar. Vejam bem que o próprio Deus, ele nos orienta a analisarmos, a pesquisarmos sobre as ações dele. Sobre as ações dele. Se ele nos orienta a pesquisarmos, a estudarmos realmente a ação dele para podermos ter uma compreensão correta, adquirirmos a verdadeira sabedoria, para que nós possamos de fato fazer aquilo que é correto, agradável a Deus para o nosso bem-estar e para o nosso shalom. Imagine então, no princípio da nossa live de hoje, com referência aos acontecimentos desses últimos 2 anos, o quanto que nós precisamos pesquisar a respeito desta realidade que está acontecendo aí fora. Se Deus nos orienta a pesquisarmos sobre ele, pela sua palavra, analisarmos, fazermos reflexões e tirarmos as conclusões adequadas, como acabamos de ver aqui, sobre eu os tirei da terra do Egito. Por isso, amados, nesta palavra e ao mesmo tempo fazendo um paralelo com as nossas vidas na atualidade, então a questão é esta: eu os tirei da terra do Egito. Sempre o Egito vai representar o mundo secular com toda a sua ação profana e mundana. Deus nos tirou do Egito. Então nós não podemos voltar a ser escravos, porque Ele nos trouxe a verdadeira liberdade. Não podemos ser escravos de nenhum sistema, e muito menos dos perversos. Reflita, pense. A palavra, ela é a base. Por isso, seja forte, seja corajoso, seja luz, busque, pesquise para adquirir a verdadeira sabedoria e tomar as decisões corretas. Baruch Hashem, uma boa preparação do Shabat para você, família, comunidades, com muita presença divina, muita renovação da parte de Hashem, né? O revigorar, o refortalecer, o rejuvenescer, né? O reviver cada vez mais, né? A nossa confiança nele, na sua palavra e nas nossas andanças no nosso dia a dia, no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Amanhã estaremos de volta aqui. Shalom, shalom, Shabbat shalom.